Vai começar essa nossa conferência, que é sobre o que é saúde, né? Eu queria começar essa conferência falando um pouco sobre a etimologia da palavra saúde, né? De onde é que ela vem, pelo menos do ponto de vista linguístico ocidental, tá? E eu queria abordar então um pouco isso. Vamos dar uma olhada. Nesse slide aqui a gente tem a palavra saúde em português, tem as traduções para espanhol, né, para francês e para italiano, são as línguas latinas. Essas palavras são utilizadas para saudações, inclusive, né, salut, salut, né, salute, e existe uma origem, logicamente, latina, já que são as línguas latinas, ocidentais, né, que é de salus, é o termo latim, que por sua vez tem uma origem grega, holos, né? Então, assim, salus, no latim, significa inteiro, íntegro. Então, de cara, a gente já tem uma interpretação de inteireza, integridade, para o significado do que representa a palavra saúde. Saúde poderia, então, representar integridade, inteireza. Holos, né, no grego, é exatamente um pouco isso, né, que é o todo, a totalidade, a não separação, vamos dizer assim. Então, totalidade e integridade. Então, tem similitudes aqui. Então, holos teria dado origem a salus, no latim, que teria dado origem às nossas palavras, e aqui ao português saúde, né? Cairo é uma língua indo-germânica que também teve influência de holos, né? E também tem uma significação de inteireza lá, certo? Do lado de cá do slide, a gente tem o seguinte, a gente tem uma outra conotação de palavras que significam sacralidade, né? Ou então pureza, ou então verdade. Então a gente usa muito são, o indivíduo que não está doente, por exemplo, ele está são, né? Ou uma mulher está sã, né? Sanidad é o espanhol, santé é o francês, sanus, né? Sanus é o latim disso aqui, que seria puro, imaculado, perfeito. Isso é uma interpretação. A outra seria de correto, certo, verdadeiro, né? É muito interessante isso, porque a origem de sanos seria do sal grego. Então, sal grego significaria verdadeiro, certo? Então, você está um são, um sanidá ou santé, originados dos sanos, teriam como origem ainda uma interpretação de verdade por detrás, sal, né? Então, sal, sano, santé, sanidação, nosso. E o Gesundheit é o alemão, que quer dizer saúde, né? Mas o Sund significa também sólido, inteireza, firme. E o Heit é um sufixo só da condição, qualidade de, né? Então teria também um papel de integralidade também para o significado de Gesundheit, né? Que é saúde em alemão, ok? No inglês, a gente tem aqui a palavra health, para saúde, e a origem dela, né, na parte mais arcaica, a origem é de healed, né, que é de curado, tratado, né, sarado, vamos dizer assim. A língua inglesa, ela também faz parte das línguas, vamos dizer assim, anglo-saxãs, né, e as escandinavas, por exemplo. Então, assim, a parte germânica também, a parte alemã, né, e de um germanismo mais arcaico, tem uma origem nessa palavra holy que remete, né, logicamente, ao grego holos, que a gente já viu, certo? E esse holos gerou um holy, né, holy, que é o sagrado, que é a mesma coisa que a gente usa quando a gente fala são, né? Ele está são, mas aí também a gente usa para sagrado, são de santo, né? De algo sagrado, tá certo? Então esse aqui é muito interessante também, a origem das palavras nessa parte do inglês, certo? Vamos em frente, que a gente vai ver agora um pouco da questão da doença também. Na língua inglesa também há uma distinção muito evidente quando a gente usa a palavra disease, né, e illness. Essas duas palavras na língua inglesa são muito distintas. E a gente no português, a gente usa para disease normalmente o termo doença, né? Mas para illness, a gente muito raramente usa enfermo. Mas é uma designação que no português também quer dizer o seguinte: doença é um objeto da ciência, é uma situação que uma terceira pessoa aponta e diz que uma outra está doente, né? A parte de enfermidade já é uma da experiência, do ponto de vista de primeira pessoa. Então, a primeira pessoa se sente doente
Então ela está enferma. Então, o ponto de vista de illness, o ponto de vista da enfermidade, significa o ponto de vista subjetivo, o ponto de vista da pessoa que está com a doença ou está enfermo, né? E vai expressar isso na forma de sua subjetividade. No caso da doença, não. É uma terceira pessoa que diz que ela está doente, que tem uma determinada doença. Então, essa distinção aqui é importante, porque, inclusive, isso gera uma maneira da gente se comunicar, né? Porque, do ponto de vista da doença, a pessoa pode ter diabetes, mas, do ponto de vista da enfermidade, ela pode estar se sentindo sã, né? Ela pode estar se sentindo bem, ela pode, inclusive, não estar se sentindo enferma. É muito interessante isso. Existe outro termo no inglês que é sickness, que também tem um pouco da experiência aqui envolvida, certo? Então tem muita gente que traduz para enfermidade. E então eu coloquei aqui nesse último bullet, aqui nesse último marcador, esse conjunto de palavras, né? Ó, patologia, né? Disease, que seria doença. Aqui do lado está aqui a tradução. Disorder, que seria desordem ou transtorno, né? Que está aqui. Illness seria a enfermidade, mas tem tradutores que colocam como moléstia. E tem gente que coloca sickness como enfermidade. Então existe um pouco dessa confusãozinha aqui. Mas no geral, illness é considerado a enfermidade, tá certo? E disease a doença, tá bom? E malady, né? Inclusive em francês, né? Maladie, tem também termos que querem dizer simplesmente mal-estar. Isso aqui está muito mais também ligado à questão mais subjetiva do que objetiva, certo? Então esses termos são importantes, né? Não só para a literatura, para você entender o que é que uma literatura está trazendo, quando usa a palavra disease, quando usa a palavra illness, ou seja, em português, quando usa a palavra doença, quando usa a palavra enfermo, né? Ou outras até, né? Que aí a depender do contexto, né? Normalmente pathology é uma coisa bem médica, delimitada e descrita com alterações morfológicas ou fisiológicas, né? Bem objetivas, né? É o termo que a gente usa para pathology. Não vamos entrar no mérito da origem da palavra, porque se a gente for entrar nesse mérito, pathos, no grego, significa paixão, né? Pathos é paixão. E a paixão era uma situação onde o corpo não estava normal, né? Ele estava ou enfermo do ponto de vista subjetivo, ou ele tinha uma doença, né? Do ponto de vista objetivo de terceira pessoa, tá? Então aqui, bom, basicamente é essa aqui que eu queria mostrar também. Isso é importante para a gente ter uma homogeneidade de comunicação, né? Entender o outro, interpretar o outro quando ele utiliza o termo enfermo, doença, quando ele utiliza no inglês, ou mesmo no português, patologia, né? Mal-estar, moléstia, transtorno, ok? É isso. Então esse finaliza a primeira parte da conferência, né? Depois vocês vão ter aí alguns exercícios e a gente continua depois. Um abraço.